Curso de NR35, Trabalho em altura. Apostila de treinamento. Portaria CIS número 313, de 23 de março de 2012. Gestão. Nota: esta norma se complementa com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão dessas, com as normas internacionais aplicáveis. Algumas normas nacionais e internacionais. ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR, Brasil. NR, Normas Regulamentadoras, CLT, Brasil. K, Certificado de Aprovação, a Brasil. CE, Comunidade Europeia. Legislações pertinentes, normas regulamentadoras. NR1, Disposições Gerais. NR6, Equipamentos de Proteção Individual. NR10, Instalações e Serviços em Eletricidade. NR18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil. NR35, Trabalho em Altura. Situações de riscos.
Trabalho em altura. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Segmentos: construção civil, elétrica, espaço confinado, petroquímico, telecomunicações, florestal, limpeza e conservação, industrial, agroindustrial, resgate. Acidentes típico de trabalho em altura: queda de andaimes, falta de guarda-corpo, queda de andaimes suspensos, queda de caminhões, malabarismos, queda de escadas móveis, queda em alçapão, queda de telhados. Riscos no trabalho em altura. Riscos no trabalho em altura. Risco: incapacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas. Perigo: em situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. Riscos do entorno. São os perigos inerentes às condições estruturais do local, em falta de espaço, acesso difícil, iluminação deficiente, presença de equipamentos que de alguma forma possam gerar um acidente que envolva do trabalhador. Riscos ambientais, químicos, físicos, biológico, mecânicos, ergonômicos. Fauna e flora. Presença de enxames de abelhas, vespas, marimbondos e outros. Aves protegendo seus ninhos. Emissão de radiofrequência. Presença de redes energizadas nas proximidades. Campos eletromagnético. Trânsito de pedestres, veículos leves e pesados. Explosividade em presença de inflamáveis. Riscos das atividades simultâneas. Elétricos. Corte e solda. Líquidos, gases, vapores, fumos metálicos, fumaça e poeiras. Soterramento. Temperaturas extremas, calor ou frio. Espaço confinado. Riscos de queda de materiais. Ferramentas. Peças e equipamentos. Condições atmosféricas adversas. As condições atmosféricas adversas devem ser consideradas e respeitadas no momento do planejarmos de um trabalho em altura a céu aberto, pois são considerados riscos secundários ao trabalho em altura e, se negligenciadas, poderão acrescentar mais riscos ao trabalho proporcionando uma queda. Condições atmosféricas adversas. As condições atmosféricas adversas devem ser consideradas e respeitadas no momento do planejarmos de um trabalho em altura a céu aberto, pois são considerados riscos secundários ao trabalho em altura e, se negligenciadas, poderão acrescentar mais riscos ao trabalho proporcionando uma queda. Riscos no trabalho em altura. Condições atmosféricas adversas. Comidas e bebidas quentes. No combate ao frio ajudam a manter a temperatura do corpo e aquecem o trabalhador. Excesso de roupa. Prejudica a mobilidade e estabilidade no trabalho em altura, podendo se colocar em situações de risco. Bebida quente. Comida quente. Excesso de roupa. Alongamento. Ginástica laboral. Sentir a musculatura. Alongar sem dor. Consequência. Fortalece os músculos, tendões e ligamentos. Tornar hábito. Chuva com umidade. Raios. Ventos fortes. 40 km por hora igual perigo. Trabalho noturno, somente com iluminação adequada. Exposição ao sol. O calor intenso pode provocar desidratação, intermação, insolação, ocasionando tonturas e até desmaios.
Ingerir líquidos. Utilizar protetor solar. Riscos no trabalho em altura. Condições adversas. Riscos psicossociais. Riscos na saúde. Risco de reações adversas ao uso de medicamentos. Tratamentos médicos. Patologias preexistentes. Traumas preexistentes. Responsabilidades NR35. Análise de risco AR. Permissão de trabalho PT. Procedimento operacional PO. Convenção número 155 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Segurança e Saúde dos Trabalhadores, 1981. Aprovação em Decreto Legislativo no 2, de 17 de março de 1992. Ratificação em 18 de maio de 1992. Promulgação em Decreto no 1254, de 19 de setembro de 1994. Área de aplicação em todos os ramos da atividade econômica. Capacitação e treinamento. O programa de capacitação em altura deve ser estruturado com treinamentos inicial, periódico e eventual. Treinamento inicial. Treinamento periódico. Treinamento eventual. Treinamento inicial deve ser realizado antes dos trabalhadores iniciarem suas atividades em altura. O empregador deve promover programa para capacitação dos trabalhadores para a realização do trabalho em altura. Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento, teórico e prático. A carga horária mínima de treinamento exigida pela norma regulamentadora, NR35, são 8 horas. A capacitação deve ser realizada preferencialmente durante o horário normal de trabalho. O tempo dispendido na capacitação deve ser computado como tempo de trabalho efetivo. Treinamento periódico deve ser realizado a cada 2 anos. O empregador deve realizar treinamento periódico bienal a cada 2 anos. O treinamento periódico bienal deve ter carga horária mínima de 8 horas, conforme conteúdo programático definido pelo empregador. Treinamento eventual. A. Mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho. B. Evento que indique a necessidade de novo treinamento. C. Retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 90 dias. D. Mudança de empresa. Planejamento, organização e execução. Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado. Considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capacitado, cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua anuência formal da empresa. Todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as peculiaridades da atividade. Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que a. Os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, CONSO, devendo estar nele consignados. B. A avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação. C. Seja realizado o exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais. Hierarquia no planejamento do trabalho em altura. Primeiro, evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução. Segundo, eliminar o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade de executar o trabalho de outra forma. Terceiro, minimizar as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado. Sinalização. Exemplos. Isolamento. Prevenindo acidentes. Fatores humanos nas prevenções de acidentes. Primeiro, pressa, faz com que se ignorem ou se esqueçam os principais passos de procedimentos. Segundo, improvisação, pelo uso de métodos, ferramentas, dispositivos e procedimentos incompletos, inadequados e certamente inseguros. Terceiro, presunção, assumir algo sem a devida averiguação.
Exemplo, ele já deve ter desligado a rede, isso aqui eu também sei fazer, se fosse perigoso, haveria um aviso. Exceção, eu acho que podemos fazer assim desta vez. Quarto princípio da autoexclusão, que é excesso de confiança. Comigo não acontece. Faço isso há 10 anos desse jeito. Eu sou o cara, não preciso de equipamentos. Vícios do trabalho em altura. Alegar que os equipamentos de segurança atrapalham ou incomodam. Fazer todo o deslocamento solto e se prender só em cima ou só no local da execução. Se deslocar sem proteção em escadas com guarda-corpo. Ficar solto em plataformas. Fundamentos do trabalho em altura. Síndrome de suspensão inerte. São sintomas relacionados à suspensão inerte em cintos de segurança. Estes podem começar já após alguns minutos de suspensão. Sintomas: formigamento, amortecimento, tonturas, náuseas, hipertermia, inconsciência, problemas e complicações. Represamento de volume circulatório nos membros inferiores, resultando em várias complicações como choque circulatório, reações fisiológicas, entre outras. Complicações na liberação deste represamento. Choque ortostático. Traumas irreversíveis, óbito. Fator de queda. Absorvedor de energia. No momento de uma queda é gerada uma força de impacto. Para minimizar esta força, utilizasse o absorvedor de impacto. Os principais absorvedores encontrados no mercado funcionam através de rompimento controlado das costuras. O rompimento controlado acontece entre 200 e 600 kgf. Uma vez absorvido o impacto, a fita se manterá com a resistência estrutural acima de 1500 kgf. Equipamento de proteção individual. EPI. EPI e resistência dos materiais. Cinto. Fitas planas de poliéster, 43 a 46 mm, 1.500 kgf. Talabartes. Fita plana em poliéster, 25 mm, 1.100 kgf simples. Partes em couro, proteção contra atrito. Não participam da resistência dos equipamentos. Costuras. Linha de nylon 6.6, agulha esférica. Partes metálicas. Conectores em duralumínio aço MIN 2200 kgf MTB. Fivela de fechamento MIN 1800 kgf M também. Argola em D aço carbono MIN 1800 kgf MTB. EPI mínimo obrigatório. Casco mais resistente que o capacete de solo. Furos para ventilação. Não possui aba. Jugular. Proteção occipital. Presilha da jugular. Não há necessidade de calçado específico para trabalho em altura, o importante é ter cano intermediário. Solado semirrígido. Salto para agarre. EPI luva. Vaqueta. EPI acessórios. Exemplos: Talabartes, Y. Talabartes, I ou simples. Proibido. Talabartes de posicionamento. Posicionamento na estrutura. Apresentação do cinto. Cinto tipo para quedista. Outros modelos, mesmas resistências. Cinto ergo, cinto Amazonas, cinto custom. Proibido. Sistemas de cinturões.
Fixações de proteção contra a queda. Fixação peitoral frontal. Menos. Lesão durante uma queda. Fixação dorsal a costas. Mais. Lesão durante uma queda. As duas fixações estão corretas. Atenção ao planejamento. Cuidados com os materiais. Cuidados com os materiais. Material têxtil. Retirar de uso equipamentos que apresentarem aspecto felpudo, cortes ou rupturas. Manutenção e higienização. Com sabão neutro, água com temperatura de até 30 graus. Escova com cerdas macias plásticas. Nunca use detergente. Deixar secar ao ar livre, longe da luz solar. Nunca use detergente. Evitar o contato com agentes deteriorantes. Hidrocarbonetos, a gasolina, diesel, derivados de petróleo. Ácidos, a vinagre, água de bateria, perfumes. Álcalis, a sapólio, sal marinho, soda. Eliminar o atrito de nylon com nylon. Nylon com as estruturas, proteger as cordas e fitas de cantos vivos. Usar única e exclusivamente para segurança pessoal. Nunca pise na corda. A abrasão. Sujeira. Flacidez. Metálicos. Cuidado com os metálicos. Retirar de uso os mosquetões e ganchões que apresentarem defeito no sistema de fechamento. Sofrerem quedas significativas de altura elevada. Forem submetidos a esforços além do seu limite de carga de trabalho. Conectores. ABNT-NBR 15837-2010. Diversidade em formatos, matarias e aberturas. Resistência mínima em 22 kN. Dupla trava de segurança no mínimo. Conectores e marcações. Utilização de cordas. Cordas e materiais sintéticos. Identificar as cordas através de prontuário, a comprimento, diâmetro, resistência, etc. Transportar os equipamentos sempre embalados. Guardar sempre em local seco e ventilado. Não pisar em cordas, cintos ou fitas. Não fumar perto de cordas, cintos ou fitas. Corda. Cordas para segurança pessoal. Poliamida nylon 6.6, mais resistente à tração. Poliéster mais resistente à abrasão. Cordas para carga. Poliolefinas, polipropileno e polietileno. Cordas, aplicações. Corda com baixa elasticidade, semi-estática. Corda com alta elasticidade, dinâmica. Carga de trabalho. Carga exercida no material sem risco de ruptura ou fadiga, fornecendo continuamente segurança ao trabalhador. Exemplo, em aproximadamente metade da carga de ruptura. Carga de ruptura. Carga exercida na corda rompendo as fibras da mesma, colocando o trabalhador em alto risco. Exemplo, em medida descrita no corpo ou no manual do equipamento que indica o limite máximo de tração que suporta. Exemplo, em corda de 12 mm 33 kg força aproximado. Carga de trabalho e carga de ruptura. Partes da corda. Capa, poliéster. Alma, poliamida. Fita de identificação. 11 mm. Linha de vida provisória. 12 mm. Capa. Sobrecapa. Alma. Fita de identificação. NR18 item 18.16. Especificação de segurança para cabos de fibra sintética. Deslocamento vertical e horizontal em estruturas. Alternando talabarte em Y e utilizando os adicionais. Deslocamento em escadas.
com cabo de aço instalado, linha de vida permanente. Utilização do trava-quedas, a inspeção e controle de uso. Verificar a posição de montagem, a seta para cima. Utilizar a fixação peitoral. Deslocamento em escada móvel. Linha de vida na própria escada. Fixar corretamente a escada. Utilizar o trava-quedas para corda, inspeção e controle de uso. Verificar a posição de montagem, seta para cima. Utilizar a fixação peitoral. Linha de vida na estrutura, fachadas, pipi-rack, andaimes, etc. Uso de parabolta e fitas de ancoragem. Uso de vara de manobra. Sistema para fixação de pontos de ancoragens. Parabolt. Chumbadores químicos. Barra roscada. Chapeletas. Porca-olhau. Trava-queda retrátil. Linhas de vida horizontal. Locais para instalação. Fachadas. Enlonamento de caminhões. Construção civil. Telhados. Pontes rolante. Pipi-rack. Eletrocalhas. Estruturas, entre outras. Segue imagens de exemplos. Andaimes. Estruturas opcionais, que facilitam o acesso tanto vertical como horizontal. Muito utilizados em ambientes petroquímicos, industriais, construções civil e uso em geral, que vão de pequenas estruturas a espaços confinados. Por questões de segurança, os trabalhos com andaimes se fazem necessário seguir padrões dentro das normas regulamentadoras, que visam garantir a integridade física através de sistemas preventivos de segurança nestes processos. A NR 18.15 e NBR 6.494 são a legislação brasileira em vigor que determina condições para os trabalhos com andaimes, a qual preconiza vários itens de segurança ao se trabalhar com andaimes. Emergência e salvamento. O empregador deve disponibilizar equipe para respostas em caso de emergências para trabalho em altura. NR 35.6.1.1 A equipe pode ser própria, externa ou composta pelos próprios trabalhadores que executam o trabalho em altura, em função das características das atividades. NR 35.6.2 O empregador deve assegurar que a equipe possui os recursos necessários para as respostas a emergências. NR 35.6 Emergência e salvamento. NR 35.6.3 As ações de respostas às emergências que envolvam o trabalho em altura devem constar do plano de emergência da empresa.
NR 35.6.4 As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar. Condições para o trabalho. Utilizar equipamentos e técnicas adequadas. A avaliação emocional. Comportamento, atos, condutas, a atitude. Temperamento, constituição moral, a caráter. Acrofobia, medo excessivo de altura. Condições físicas. Ter condicionamento físico para exercer tal trabalho. Como trabalhar. Sempre utilizando os I.PIS adequados. Sinalizar ao nível do solo, tráfego de pedestres. Fixar e embalar ferramentas para que não caiam. Avaliar o risco de micro-ondas e choque elétrico. Trabalho em equipe. Nunca improvise. Regras de segurança. O trabalho em altura envolve diversos riscos. O respeito incondicional às regras de segurança deve ser uma atitude constante. Fique sempre atento, a negligência mata. Controle seu equipamento, não os deixe jogados no chão. Aprenda a conhecer e manter seu equipamento, pontos fortes, fracos, vantagens e desvantagens de uso em diferentes situações. Leia, entenda e siga as instruções fornecidas pelo fabricante. Nunca trabalhe sozinho. Revise o cinto, certifique-se que o mesmo está bem fechado e ajustado. Durante o trabalho, esta atitude de atenção deve ser redobrada, pois devemos ter todos os fatores sob controle. Na dúvida, não faça.